Evangelion está longe de ser uma obra fácil de ser compreendida, e menos ainda uma obra pouco discutida. É fato também que eu estou longe de ser o primeiro canal de vídeo ensaio a falar sobre esse anime, mas outra coisa que também é inegável é o fato de que é impossível chegar a uma simples conclusão óbvia sobre essa obra. Isso não apenas porque o final da história do universo da franquia é uma incógnita, contando a série de TV, o mangá, o The End e a série de filmes Rebuild, Evangelion possui 4 possibilidades diferentes de desfecho. A origem e o desenvolvimento do universo dos personagens do anime também são algo um tanto quanto complexo de serem entendidos. Antes da gente começar a discutir o que de fato concluir dos possíveis finais do anime, vamos falar um pouco sobre o início e meio de Evangelion. O anime é dirigido pelo Hideaki Anno, como o próprio título da obra sugere, possui várias simbologias emprestadas da Bíblia e do Antigo Testamento. Tudo começa quando a primeira raça ancestral, uma espécie de alienígenas humanoides milenares, criam as sementes da vida para espalhar a vida pela Via Láctea. Na série, apenas 2 dessas sementes são apresentadas ao público, Adão e Lilith. Só neste pequeno detalhe a gente já percebe um dos tópicos mais fundamentais de Evangelion, a questão de gênero. Ao contrário da versão original mostrada na Bíblia e das representações na arte inspiradas nela, a mulher original aqui não é Eva, aquela que foi criada por Deus a partir das costelas de Adão, mas Lilith, aquela que foi a primeira esposa e que recusou submeter-se ao domínio masculino. Em Evangelion, os humanos, referidos aqui como Lilin por Kaworu, foram originados de Lilith, enquanto os anjos, os maiores inimigos da humanidade, surgiram de Adão. Ou seja, o principal embate de Evangelion é a luta entre os progenitores de Adão, a figura masculina soberana, e os progenitores de Lilith, a figura feminina subversiva. Por causa de sua origem Lilith, o ser humano em Evangelion possui uma natureza intrinsecamente ligada ao feminino, ao materno, à figura acolhedora da mãe, em oposição à figura ausente e autoritária do pai. Não é coincidência, por exemplo, que enquanto Shinji e Misato possuem problemas paternos muito graves, ao mesmo tempo que o Shinji identificava a imagem de sua mãe na Rei, personagens como a Asuka e a Hitsuko são moldadas na busca por uma figura materna perdida e apagada pelo tempo. Para combater os anjos, aqueles que nasceram do homem original, a humanidade criou os Evas, seres humanoides gigantes que foram construídos com amostras extraídas de Adão. Mesmo sendo uma espécie de pai criador para esses robôs gigantes, da mesma forma como Deus também é para Adão e Lilith, a humanidade nomeou os Evas em homenagem à figura feminina, em homenagem a valores como o cuidado e a proteção, já que os robôs gigantes nasceram para proteger a raça humana da mesma forma como uma mãe protege o filho. Isso não é algum tipo de influência de um viés feminino na obra, mas a ideia de que se a humanidade veio de uma mulher, de uma mãe, é no signo materno onde se encontra o seu porto seguro, a sua zona de conforto. O homem, símbolo máximo de força e virilidade representado pelos anjos, corresponde a essa figura autoritária, fria, distante, aquele que rejeita a sua prole e que representa uma ameaça ao planeta. O desenvolvimento da questão de gênero em Evangelion é o caminho para a construção dos conceitos de início, de nascimento, de origem, conceitos estes que carregam as angústias dos personagens, e para a gente entender o final de algo é preciso antes entender o começo. O fim da humanidade é a sua origem. A instrumentalização da raça humana planejada pela Ciel fará com que toda a humanidade retorne ao óvulo de Lilith, se tornando novamente um único ser vivo. Este é o desfecho pré-determinado da história do mundo de Evangelion, um final já previsto nas escrituras sagradas que contém um caráter bastante fatalístico e escatológico. É por isso que a grande discussão sobre qual o verdadeiro final do anime não é sobre o que acontece, mas como acontece. Tanto na série de TV quanto no The End of Evangelion, assim como em qualquer outro final alternativo do anime, a instrumentalização é um fato concreto e inevitável. A única coisa que diferencia esses finais é a intensidade deste grande espetáculo tão esperado pelo público, que é o objetivo desse vídeo tentar decifrar cada um desses modos tão distintos de apresentar esse espetáculo. Lembrando que este vídeo não incluirá o mangá de Yoshiyuki Sadamoto, nem a série de filmes do Rebuild of Evangelion, já que além de não ter visto essas obras, o vídeo ficaria um pouco extenso. Mas afinal, é possível escolher um final correto para Evangelion?
Os 2 últimos episódios da série de TV de Evangelion foram o resultado direto da bomba de emoções e crises existenciais dos 3 episódios anteriores, no caso, os episódios 22, 23 e 24. Primeiro temos o arco da Asuka, suas angústias, sua baixa autoestima, o ódio por si própria, a ambiguidade entre aquela que tem o desejo de reafirmar-se como mulher, ao mesmo tempo que vive uma busca incessante pela mãe como se fosse um filhote perdido. Depois temos o arco da Misato, a questão da repulsa pela figura paterna, a busca por relacionamentos que preenchem o vazio causado pela ausência do pai, a maneira como Kaji é contraditoriamente quase como uma figura paterna para ela. Depois temos finalmente o arco do Shinji, a solidão, a depressão, a baixa autoestima, a culpa por ter matado o Kaworu, toda a caracterização de um protagonista que está longe de representar os ideais de força, coragem, ousadia, estes que são quase como normas para personagens de shonens e obras de ação. Esse grande retrato de angústia e agonia pintado para o público traçou todo o caminho que leva para aquele que é considerado um dos finais mais controversos e odiados dos animes. Eu estou falando um pouco sobre esses episódios 22, 23 e 24, porque é analisando esses 3 episódios em específico que a gente entende em partes o que motivou o Hideaki Anno a criar o desfecho que criou para a série de TV, para além de uma mera questão sobre falta de investimento ou de dinheiro do estúdio Gainax na época, mesmo que isso não negue que o final dos episódios 25 e 26 tenha de fato alguns de seus erros. Muita coisa em Evangelion, se não toda a camada conceitual grossa do anime, foi desenvolvida tendo base o período de depressão que o Hideaki Anno enfrentou durante alguns anos. Mesmo que esses tópicos referentes a pertencimento, identidade, utilitarismo, compromisso, são questões que cercam a sociedade japonesa moderna do pós-guerra, ainda mais somado a uma cultura que, ao mesmo tempo que valoriza o trabalho e a responsabilidade individual, tem uma noção muito enraizada de coletivismo e harmonia, Evangelion trata essas questões com base na universalidade que existe nesses conceitos, baseadas na ideia de que as angústias, as crises existenciais que esses personagens vivem são reflexos não de um país ou de uma sociedade em específico, mas de uma condição humana de forma geral. Talvez o final da série de TV foi pensado menos como um encerramento definitivo da história do anime, até porque os próprios filmes e adaptações que foram lançados mais tarde deixam bastante claro que a franquia não possui uma narrativa fechada em começo, meio e fim, e mais como uma espécie de suspiro de alívio que tenta recuperar-se do cansaço causado por 23 episódios extremamente maçantes e caóticos. Uma visão que eu acho muito interessante a gente possuir sobre o final do anime é saber enxergar os episódios 25 e 26 da mesma forma como a gente enxerga os problemas que os personagens enfrentam na obra. Sendo as crises existenciais e os debates filosóficos de Evangelion, de certo modo, um espelho fragmentado dos problemas que o Anno teve com a depressão, a ofensa, a agressão, a crítica vazia e mesquinha de fãs que não se dão o mínimo de trabalho de se entregarem ao conteúdo que consomem, não são as melhores formas de lidar com uma obra complexa como Evangelion. Da mesma forma como a ofensa e a crítica vazia também não são maneiras profissionais de lidar com uma pessoa com depressão. Por isso, é bastante compreensível que quando a Misato tentou amenizar o sentimento de culpa do Shinji por ter matado o Kaworu, dizendo que ele tinha desejado morrer de qualquer forma, a única resposta viável dele seria... "Tsumetai né, Misato-san." Uma coisa que eu acho importante analisar em Evangelion é o fato de que, assim como qualquer outra obra de ação e aventura, o anime almejava um desfecho que tivesse um pouco da intensidade que marcou os 23 episódios da série, mesmo que esse desfecho não fosse um final alternativo para a franquia. Isso é válido não apenas para o plano primário da narrativa, as questões envolvendo os Evas, os Anjos, a Nerve e a Seal, mas também os planos secundários envolvendo o lado psicológico e emocional dos personagens. Por não ter sido um verdadeiro espetáculo cheio de ação e violência, algo que só iria acontecer lá no filme de 97, o final da série de TV até hoje é carregado de controvérsias e extremamente odiado pela comunidade de fãs. Ao contrário, por causa dos problemas financeiros já citados que o estúdio Gainax enfrentou neste período, a produção do anime foi obrigada a produzir um material mais simples e minimalista, mas que ainda transmitisse a mensagem que a obra queria transmitir desde o início.
É interessante como aquilo que nasceu como uma adversidade, um obstáculo para a equipe do estúdio Gainax, acabou se transformando na oportunidade ideal de revelar ao público que a obra queria ensinar sobre essas questões filosóficas e existenciais tão complexas. Uma oportunidade que dificilmente teria espaço em um enredo tão frenético e caótico como o de Evangelion. A gente sabe, por exemplo, que o que motivava o Shinji, assim como a Asuka e a Rei, a pilotar o Eva, era justamente essa ideia de que pilotar o Eva é a única possibilidade de existir no mundo e de preencher o vazio existencial que existe dentro de si. Porém, o protagonista finalmente consegue superar essa visão extremamente limitada e depressiva da realidade, ao entender que realidade não é sinônimo de verdade, que podem existir outras realidades onde ele não é necessariamente um piloto de robô gigante, e chegar na conclusão de que, independente do quão distópico e assustador possa ser a realidade, ela ainda pode apresentar uma possibilidade real de mudança. Basicamente, o final da série de TV tenta tirar uma conclusão otimista para tudo o que aconteceu na história, e esse otimismo é muito simbólico quando a gente traça um paralelo entre o enredo da obra e o modo como o anime foi produzido, já que ambos foram marcados pela superação dos desafios e das adversidades. Da mesma forma como Shinji conseguiu manter a sua integridade apesar das crises existenciais e da relação de dependência e passividade que ele tinha com as pessoas, a equipe do estúdio Gainax conseguiu desenvolver um trabalho que até hoje é referência em estudo de semântica e relação entre imagens apesar dos problemas financeiros. Inclusive, só para se ter uma ideia, no primeiro semestre do meu curso de jornalismo, o meu professor de audiovisual usou esse mesmo final de Evangelho como exemplo para o conteúdo da matéria. É por isso que a cena final onde todo mundo aplaude o Shinji pela sua, entre aspas, grande conquista, apesar de ter sido bastante criticada, tem um valor simbólico muito importante para o Hideaki Anno. É difícil sorrir em meio à dificuldade, ao desafio, à dor, ao sofrimento. Por isso que quando essa conquista é alcançada, isso acaba sendo um motivo para aplausos. Obrigado a meu pai, obrigado a minha mãe, e para todas as crianças, meus parabéns. Realmente, isso foi algo muito bonito de se assistir. Porém, para sermos justos, eu acredito que seja necessário, infelizmente, agir um pouco como advogado do diabo. Mesmo sendo um final com uma mensagem muito bela, existe um pouco a impressão de que esse otimismo, essa ânsia pelo sonhar, pela possibilidade de imaginar realidades para além do sofrimento presente, é um sentimento que aparentou ser, nesses últimos episódios, uma forma um tanto quanto alienada de lidar com questões que exigem um pouco mais de complexidade. Um exemplo muito claro disso é aquele flash onde mostra o Shinji, a Asuka e a Rei como colegiais do ensino médio, vivendo uma vida normal de adolescente, uma cena que é apresentada no episódio como um sonho, uma realidade que o Shinji pode sonhar em viver, mas que acaba de fato não sendo mais do que um flash, não mais do que um universo paralelo, um sonho distante, algo que não foi feito para sair do mundo das ideias. Não é como se essa realidade alternativa fosse uma saída real e viável para a situação que o protagonista passa. Não é como se o simples ato de imaginar e idealizar um mundo melhor, o sonhar como um fim para si próprio, fosse suficiente para a transformação da realidade material. A conclusão que o protagonista chega em relação a seus problemas, depois de 23 episódios de puro caos e ação, é tratada quase como uma caricatura daquilo que a obra realmente queria dizer se não fosse por causa desses problemas externos que o estúdio passou. Não que exista um problema na mensagem em si, mas na forma como essa mensagem foi apresentada ao público. Colocar o protagonista no meio de uma roda de aplausos é uma forma muito literal, muito direta de apresentar o discurso. Talvez o final de Evangelion poderia ter mostrado Shinji em uma situação que transmitisse essa mensagem de uma forma um pouco mais poética, um pouco mais implícita, mas eu acredito agora que ficar discutindo isso é deixar de lidar um pouco com a realidade e focar apenas em mera especulação. De qualquer forma, independente das qualidades e defeitos do final da série de TV, o mais importante aqui é enxergar esses últimos episódios não como um encerramento definitivo do enredo, mas como uma simples lição. Não lição como panfletagem, como didadismo, mas lição como valor artístico, como forma de exteriorizar aquilo que é interno, materializar aquilo que é abstrato. Mas agora que entendemos Evangelion como mensagem, como lição, vamos agora entender Evangelion como espetáculo.
The End of Evangelion começa exatamente onde parou o episódio 24, na parte onde a Misato tenta confortar o Shinji depois da morte violenta do Kaworu. O fato desse evento trágico representar, tanto na série de TV quanto no filme, o começo de toda a queda existencial do Shinji, é um exemplo claro, como já dito lá na introdução, de como o grande problema de Evangelion em relação ao final da história não é sobre o que acontece, mas como acontece. O que importa aqui não é entender o conteúdo em si do desfecho do anime, entender quais são os eventos, as questões filosóficas que levam até esse determinado desfecho, mas entender qual a intensidade deste evento tão importante. Intensidade. Eis aqui a palavra que descreve perfeitamente The End of Evangelion. O final de 97, falando de um modo bem resumido, é um mar de espetáculo e violência gráfica que parte do público esperava ver no final da série. Ao invés de um final que olhe para o interno, para o inferior, para aquilo que está em uma segunda camada, The End of Evangelion entrega um final cujo principal é o externo, aquilo que está na primeira camada, aquilo que é de mais visível. Ao contrário da série de TV, o filme não se preocupa com o que os personagens pensam ou refletem, mas como eles irão reagir a partir desses pensamentos e reflexões. Enquanto a série de TV é centrada na reflexão, na passividade dos personagens frente a seus problemas existenciais, The End of Evangelion é centrado na ação, no objetivo de encontrar uma solução rápida e prática para o problema. Os personagens aqui agem completamente no impulso momentâneo da situação, desde a Misato aparecendo do nada para salvar o Shinji dos soldados da Seal, até a Asuka rompendo o cordão umbilical do Eva e matando violentamente os anjos demoníacos. E a violência gráfica que tanto caracteriza o filme é resultado desses impulsos frenéticos. O que é mais interessante, porém, é que essa ideia de violência, de agressão, ainda que seja onipotente em The End of Evangelion, não é característica do filme apenas em um sentido gráfico, como a gente percebe em cenas como os soldados da Seal matando geral na base da Nerve ou a própria luta violentíssima da Asuka contra os anjos. Aliás, a violência é onipotente aqui, justamente porque ela é encarnada, além de uma forma gráfica, através de algumas microagressões dos personagens. Agressões estas que, agindo como uma válvula de escape, substituem a filosofia e a reflexão como modo de lidar com as dores e as crises. Todo mundo se lembra daquela cena clássica onde o Shinji se masturba com o corpo da Asuka em coma, uma das mais icônicas de toda a franquia. O que essa cena nos diz não é apenas que o Shinji é covarde, que o Shinji é de um nível mais baixo que a frieza da Misato frente à morte do Kaoru lá no final do episódio 24, mas também que ele é uma bomba de emoções tão intensa que precisa encontrar um modo de exteriorizar essas emoções antes que exploda. E isso, apesar de ser um claro sinal de fraqueza, é também uma forma de reafirmar ao público a intensidade de seus instintos naturais, seus instintos de adolescente com hormônios à flor da pele, mas também uma forma de reafirmar a gravidade de seus problemas. Basicamente, enquanto na série de TV o Shinji encontrou uma saída para essa situação através da reflexão e da racionalidade, em The End of Evangelion o máximo que ele consegue é encontrar uma válvula de escape. A gente encara aqui um Shinji ainda mais fraco e perturbado, e parece muito contraditório o fato de que certa parcela dos fãs de Evangelion, ao mesmo tempo que vivem chamando Shinji de covarde e chorão, dizem tanto preferir o filme do que o final da série de TV, sendo que é justamente na série de TV que ele consegue superar esses defeitos que as pessoas tanto odeiam nele, e é justamente no filme onde essas fraquezas ficam ainda mais graves e intensas. É tanto que aquela conclusão que o Shinji chega no último episódio, onde percebe que a realidade não é sinônimo de verdade e que existem outras possibilidades de existência, é algo que ele simplesmente não foi capaz de chegar por si próprio. Foi literalmente necessário a Misato dizer as mesmas coisas para ele tomar alguma atitude. Depois de tantos conflitos internos, tantas crises existenciais e questões mal resolvidas, seria bastante óbvio que as coisas iriam explodir para algum lado. É interessante a gente enxergar a violência e o espetáculo que tiveram que acontecer para tornar a instrumentalização humana possível, porque é a intensidade deste evento, como já era esperado desde o primeiro episódio do anime, como já dito, que tanto diferencia o filme da série de TV.
Até a trilha sonora que foi usada enquanto o corpo gigante da Rey ia absorvendo todas as vidas na Terra, essa música clássica bom estilo Stanley Kubrick, parece ser resultado de uma exteriorização de uma série de coisas que estavam presas dentro das micro-relações do subconsciente dos personagens. Tanto que logo depois que o Shinji é finalmente absorvido no corpo da Rey, uma das cenas mais memoráveis que acontecem dentro desse espaço, que parece ser composto apenas de memórias e pequenos fragmentos do inconsciente pessoal, é a parte onde ele enforca violentamente a Asuka depois de ser mais uma vez humilhado por ela. Cena essa que já corresponde ao segundo ato de violência neste filme depois da cena da masturbação no hospital. Enquanto o relacionamento do Shinji com as outras pessoas era de aplausos e parabenizações, apesar do clima pesado de julgamento que o personagem sentia poucos minutos antes, aqui essa relação se desmancha ou em uma violência física brutalizada ou em um instinto sexual egoísta e reprimido. Apesar de tudo isso, apesar dessas relações que são correspondentes a um retrato mais cru e direto do que aquele monte de frases soltas jogadas no meio de uma tela preta, o Hideaki Anno ainda buscou resgatar em The End of Evangelion um pouco do otimismo que tanto marcou o final do episódio 26, mas não um otimismo que se restringe a falar sobre as mudanças ou as possibilidades de vida, mas um otimismo que dialoga diretamente com o mesmo público que rejeitou o final da série de TV simplesmente por não ter tido o final que eles queriam. As filmagens do mundo real, principalmente na sala de cinema, que aparece depois da instrumentalização humana, além de ser um exercício brilhante de metalinguagem, é uma forma de trazer as questões da ficção para a realidade. É como se o filme estivesse pedindo para o público que ele olhasse para si próprio da mesma forma como o Shinji também fez na série de TV. É como se chegasse a essas pessoas que estão aparecendo na tela e falasse: olhem para si próprio. Basicamente, o espetáculo e a violência gráfica podem até de fato fazer parte do grande desfecho de Neon Genesis Evangelion, mas esses apelos visuais não conseguem de forma alguma substituir a boa e velha reflexão. Independente dos acontecimentos que levam até a instrumentalização humana, se é uma longa e dolorosa jornada de reflexão ou se é literalmente um banho de sangue com gente inocente, o que ainda é buscado constantemente é algo para confortar e amenizar suas dores. Mesmo que a última cena do filme seja mais um dos infinitos retratos dessas microviolências, como Shinji enforcando Asuka e ela reagindo agressivamente à agressão dele, a instrumentalização humana, o grande desfecho de Evangelion, ainda apresenta-se de forma otimista, buscando uma saída que seja uma alternativa viável para os problemas da existência humana. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.